Salve, queridos! Alguns críticos julgam a Bíblia como um texto machista. Mas, dependendo como você olha, você pode chegar a essa conclusão mesmo, mas tem inúmeras outras. A Bíblia ela foi escrita em um período histórico em que a sociedade era predominantemente patriarcal. Na cultura do Oriente Próximo, onde a maioria dos textos bíblicos foram escritos, os homens geralmente ocupavam posições de liderança, enquanto as mulheres tinham papéis mais restritos, principalmente no âmbito doméstico. São vários os exemplos de mulheres que tiveram um papel fundamental nas escrituras, e eu vou falar algumas delas, alguns exemplos mais notáveis. No Novo Testamento, Jesus Cristo frequentemente desafiou as normas sociais da sua época em relação às mulheres. Ele interagiu abertamente com mulheres, incluindo aquelas que eram marginalizadas socialmente, com a mulher samaritana. Se você vê o livro de João, no capítulo 4, tem esse momento. E a mulher adúltera, no livro de João, capítulo 8, aquela que ele falou, quem nunca cometeu pecado que atire a primeira pedra. Jesus ensinou que os homens e mulheres eram iguais aos olhos de Deus, e algumas das primeiras testemunhas de sua ressurreição foram mulheres, como Maria Madalena, que desempenhou um papel crucial na divulgação da chamada Boa Nova. A Bíblia ela é rica em narrativas que destacam a vida e o impacto de diversas mulheres, desde as matriarcas do Antigo Testamento até as seguidoras de Jesus no Novo Testamento. Essas mulheres desempenharam papéis cruciais na narrativa bíblica e na formação da fé judaico-cristã. Muitas vezes elas enfrentaram desafios extremos, demonstraram coragem, sabedoria, fé e, em muitos casos, foram instrumentos da vontade de Deus em momentos cruciais da história bíblica. Esse é um assunto que não é muito falado, mas eu acho que deveria ser mais falado, que é o papel das mulheres, e elas tiveram papéis fundamentais em todo relato bíblico, e eu vou falar sobre algumas delas, tem outras, mas enfim, eu selecionei algumas aqui para a gente falar a respeito. Então vamos começar com as matriarcas. Quem eram as matriarcas? Era Sara, Rebeca, Raquel e Lia. Sara, também chamada como a mãe das nações. Sara, o nome original dela era Sarai, foi uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento. Ela era esposa de Abraão, patriarca, com quem Deus fez uma aliança, prometendo-lhe uma descendência tão numerosa quanto as estrelas. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre Abraão, o pai da fé. É só ver aqui no canal, é muito legal essa história. A história de Sara é marcada por sua fé e paciência. Apesar dela ser estéril por muitos anos, Deus prometeu a Abraão, seu marido, que seria um pai de uma grande nação. Em um momento de descrença e desesperança, Sara, porque apesar da promessa divina, não vinha o filho, porque Abraão já era velho, de muita idade, e ela era estéril. Falou, cadê o filho que Deus prometeu para você? Vendo que o tempo passava e nada acontecia, o que ela fez? Ela ofereceu sua serva, que era uma egípcia de nome Agar, para que Abraão pudesse ter um filho. Isso era comum na época, tá? Porque assim, termos relativos, mas enfim. Por quê? A preocupação era com a descendência. Então, ela e Abraão queriam ter filhos, e ela não podia, porque era estéril. Então ela falou, então vamos, deite-se com a Agar,
e nós vamos criar o filho, né, seu e dela, como se fosse nosso filho e tal. E daí nasce Ismael, né, que conta a história, os árabes são descendentes de Ismael. No entanto, depois Deus cumpriu sua promessa e Sara engravidou. E ela concebeu Isaac, né, em sua velhice já. E os judeus são descendentes de Isaac. Depois tem toda a história, que aí começa a dar uma briga entre elas. A Agar sai de casa, leva o menino, o Ismael, enfim, dá um rolo danado. Mas enfim. Sara é lembrada não apenas como a mãe de Isaac, mas como a mãe das nações. Está em Gênesis 17. Sua vida é um testemunho da fidelidade de Deus e do poder da fé, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Então Deus prometeu, Deus cumpriu. Passou um tempo, é verdade, mas realmente aquele que ele prometeu, ele cumpriu para Abraão e a Sara. A outra mulher que eu destaco é Rebeca, né, chamada mãe de 2 povos. Rebeca, que foi esposa de Isaac e nora de Sara, também desempenhou um papel vital, né, na história bíblica. Quando Rebeca foi escolhida para ser esposa de Isaac, o servo de Abraão orou para que a mulher escolhida fosse aquela que oferecesse água a ele e aos seus camelos, que seria um sinal de generosidade e bondade. Aí Raquel atendeu esse sinal, mostrando sua natureza acolhedora e disposta a servir. A Rebeca, então, se tornou mãe de Esaú e Jacó, 2 gêmeos, acho que foram os primeiros gêmeos com relato na Bíblia. Eles representariam nações distintas e em conflito. Ela desempenhou um papel crucial na bênção de Jacó. O Jacó era o filho mais novo, né? O Esaú era o filho mais velho. E a mãe, né, Rebeca, tinha uma ligação maior com Jacó. Então, ela ajudou, né, o seu filho mais novo, Jacó, a receber a bênção de Isaac no lugar de Esaú, conforme o plano de Deus revelado a ela no Gênesis, no capítulo 25, conta essa história. A história de Rebeca mostra como Deus pode trabalhar através das decisões humanas para cumprir seus propósitos maiores. Cada mulher dessa, né, cada mulher fantástica dessa tem uma história muito legal. Assim, o objetivo hoje é falar das mulheres e não de cada mulher, né? Depois eu posso até fazer um vídeo sobre cada uma delas, e tem algumas que merecem mesmo um vídeo e eu farei, né? Aí tem mais 2, Raquel e Lia, que são chamados o coração de Israel. Raquel e Lia são esposas de Jacó e mãe das 12 tribos de Israel. Então Jacó tinha 2 mulheres, Raquel e Lia. A história dessas 2 irmãs é complexa, envolvendo amor, rivalidade e a busca por significado e reconhecimento em um contexto de poligamia e luta familiar. Lembrando que poligamia nessa época era comum, só para vocês terem uma ideia. O rei Salomão, aquele sábio, que não sei o que a gente conhece da história dele, que era filho do rei Davi, o rei Salomão teve 700 mulheres e não contente o suficiente, ainda tinham 300, ele teve 300 concubinas. Então você imagina, 1000 mulheres. Assim, você imagina, né? Se ele quisesse dormir com cada mulher, levaria 3 anos, e uma por noite, e não conseguiria ficar com todas, né? E esse foi também um dos problemas que Salomão teve depois, porque ele, para agradar as mulheres, ele começou a deixar, né, que as mulheres e o povo começassem a fazer altar para deuses pagãos, enfim. Não vou entrar aqui na história de Salomão, mas também tem um vídeo no canal que eu falo dele. Raquel, a esposa amada de Jacó, é lembrada por sua beleza e por ser a mãe de José do Egito, que eu também fiz um vídeo aqui no canal. Assistam se puder, é uma história muito, muito legal. E Benjamim, que era o mais novo. No entanto, ela enfrentou muitos anos de esterilidade antes de dar à luz, o que a fez sofrer profundamente. E a história dela, né, destaca o tema do desejo profundo e da espera pela bênção divina. Já Lia, outra mulher, foi a primeira esposa de Jacó, mas não era sua favorita. Apesar disso, Lia teve vários filhos, incluindo Judá,
de cuja tribo viria o Messias. Então, assim, as 12 tribos de Israel eram os 12 filhos de Jacó. Né? Então, Lia buscou constantemente o amor e a aceitação de Jacó, e a história dela reflete a luta por identidade e valor em uma situação de rejeição, já que Jacó amava mesmo a Raquel. Ambas as irmãs, Raquel e Lia, deixaram um legado duradouro, porque seus filhos se tornaram os líderes das 12 tribos de Israel, um povo que desempenharia um papel central na história da salvação. A história das 12 tribos também é uma história muito bacana, e eu talvez faça um vídeo também falando sobre as 12 tribos de Israel. A próxima mulher dos relatos bíblicos que eu vou falar é Miriam, a chamada profetisa e líder de Israel. Quem que era Miriam? Um nome egípcio, aliás. Irmã de Moisés e Arão, né? Vocês lembram, eu fiz um vídeo aqui sobre Moisés e tal, o dia que Moisés sobe lá no Monte Sinai para receber as tábuas de Deus, o Arão, irmão dele, que era sumo sacerdote, era o cara que cuidava das coisas, ficou cuidando do povo. Moisés fica lá 40 dias, e depois quando ele volta, ele está lá e vê uma rave rolando lá junto do povo no deserto, e eles fizeram um bezerro de ouro, então deu uma lambança geral. Moisés ficou bravo, quebrou as tábuas, e ficou doido, e queria que Deus acabasse com tudo. Aí ele volta lá no Monte Sinai para falar com Deus, tal. Aí Deus resolve, não, então vamos acabar com tudo. Aí Moisés fala, não, então tá bom, veja bem, já não tá na cabeça tão quente. E aí então Deus falou, tá bom, então traga aí novas tábuas que eu vou escrever, ou seja, os 10 mandamentos que a gente sabe que, né, da história e tal. É o que eu brinco que é a segunda via, né? A primeira Moisés destruiu quando viu o negócio do bezerro de ouro. Mas enfim. Então, ela é a Miriam, né, uma das mulheres mais notáveis do Antigo Testamento. Ela desempenhou um papel crucial na libertação dos israelitas do Egito, né, e na condução do povo através do deserto. A Miriam é mencionada pela primeira vez na Bíblia, quando ainda era uma menina, observando de distância enquanto bebê Moisés, né, irmão dela, flutuava em um cesto no rio Nilo. Flutuava porque a mãe colocou, porque o faraó queria matar as crianças e tal. E aí ela viu, né, a irmã do faraó, ela demonstrou coragem e inteligência a sugerir, a filha do faraó, que uma mulher hebreia, né, que era sua própria mãe, amamentasse o bebê, garantindo a segurança de Moisés. Então o que aconteceu? A mãe de Moisés colocou Moisés num cestinho no rio e tal, e sabia que a filha de faraó ia lá, e a filha do faraó viu, né, um cestinho e tal, ela pegou e tinha um bebê. Ela falou, que gracinha, que não sei o quê, e ela queria, eu estou resumindo muito a história, né? E ela queria ter um filho e tal, e ela achou que era uma dádiva dos deuses, né? Essa criança, mas ela falou, bom, mas como é que eu vou cuidar dele? Aí a irmã de Moisés, né, que armou tudo isso, foi lá e falou, olha, se você quiser, eu tenho uma mulher, uma hebreia, que pode cuidar dele para você, amamentar ele e tal. Ela falou, legal, traz ela aí. Era a própria mãe dele. E aí então Moisés passa a frequentar a corte, né, o palácio real, e passa lá grande parte da sua vida, até a fase adulta. Depois ele mata um egípcio, foge para o deserto, e aí ele vê a sarça ardente, Deus fala com ele para voltar, ele não quer voltar, enfim, né, até depois chegar na libertação do povo hebreu do Egito. Então mais tarde a Miriam se destacou como uma líder espiritual e profetisa, e depois da travessia do Mar Vermelho, a Miriam liderou as mulheres israelitas em uma canção de louvor e vitória a Deus. Isso está no livro do Êxodo, né, no capítulo 15. Porém, sua história também inclui um episódio de desafio à autoridade de Moisés, o que resultou em uma punição temporária com lepra. Então você vê aí que o negócio não era brincadeira, tá certo? Não é que ela pegou uma gripe, que ela ficou com um entorse na lombar, não. É lepra mesmo, né?
Ah, onde está isso? Está no livro de Números, no capítulo 12. Esse incidente sublinha a importância da humildade e do reconhecimento da liderança divina. Sempre que algum personagem bíblico ele comete uma híbris, que sai do controle, que o cara se acha, ele toma pancada de Deus. Sempre, todos eles. Né? A Miriam, então, é lembrada como uma mulher de fé, coragem, liderança, cujas ações influenciaram profundamente a história de Israel. A outra mulher que eu resolvi trazer aqui é Débora, né, a juíza e profetisa de Israel. A Débora, aqui são mulheres mais conhecidas, outras menos conhecidas, mas todas elas com um papel muito importante na Bíblia. A Débora era uma figura única no Antigo Testamento, sendo a única mulher a servir como juíza de Israel. Olha só, teve uma época que Israel não tinha rei, está no livro de Juízes isso, né? E ela também era uma profetisa, liderou o povo de Israel em uma das suas maiores vitórias militares contra um outro povo, né, os cananeus. A Débora desempenhou um papel duplo como líder espiritual e política, aconselhando e julgando as questões do povo sob uma palmeira, que se tornou conhecida como a Palmeira de Débora. Né, como eu comentei, isso está no livro de Juízes, capítulo 4, que aliás é um livro legal de ler também. Né? O livro de Juízes termina quando o povo de Israel resolve que querem um rei. Né? E aí os juízes falam, mas o nosso rei é Deus. Porque não, mas todo povo tem rei, e a gente não tem. Ah, porque eu quero, porque eu quero. Ah, porque eu quero, porque eu quero. Não, não precisa, eu quero. Aí Deus uma hora falou, tá bom. Vocês querem um Deus, olha, vocês querem um rei, eu vou dar um rei para vocês, né? E aí ele colocou lá o primeiro rei de Israel, que antecedeu o rei Davi, né? E não deu muito certo, né? Sua maior conquista foi a vitória sobre Cícera, o comandante das forças cananeias. Sob a direção de Débora, o exército israelita, liderado por Barak, teve uma vitória milagrosa. E depois da batalha, Débora e Barak cantaram o hino de louvor a Deus, que é considerado um dos mais antigos textos poéticos da Bíblia, e isso também está no livro de Juízes, no capítulo 5. Né? O livro de Juízes, como eu falei, é muito legal. Eu vou fazer um vídeo sobre o livro de Juízes. Né? Débora é um exemplo inspirador de liderança feminina, sabedoria e fé inabalável, e a sua história demonstra que Deus pode levantar líderes poderosos de qualquer gênero para cumprir seus propósitos. A outra mulher com papel de destaque na Bíblia foi Esther, chamada Rainha Corajosa, essa já é um pouco mais conhecida, né? Esther é uma das figuras mais admiradas da Bíblia por sua coragem e sabedoria. Como rainha da Pérsia, a Esther era judia, né? Mas inicialmente manteve sua identidade étnica em segredo. Quando existia um cara lá muito malvado, tal de Ramã, um alto oficial do rei Xerxes, esses vocês devem ter ouvido falar já também, o rei Xerxes, rei da Pérsia, planejou exterminar os judeus do Império Persa. Esther arriscou sua vida para interceder pelo seu povo. E apesar do grande risco de morte, Esther se aproximou do rei, sem ser chamada, sem nada, porque ela viu que ia dar ruim para o povo dela, o que poderia ter resultado na sua execução. Então não é que assim, a pessoa chegava na cabeça, vou lá falar com o rei. Não vai, né? Não é assim que funciona. Mas, no entanto, o rei a recebeu favoravelmente e depois de uma série de jantares e revelações estratégicas, Esther expôs a trama de Ramã e conseguiu a salvação do povo judeu. Isso está no livro de Esther, no capítulo 7. Sua coragem, inclusive a coragem de Esther, a astúcia dela, são celebrados até hoje durante o festival judaico de Purim, que comemora a libertação dos judeus da ameaça de extermínio. E isso é interessante porque quando a gente fala do povo judeu, de extermínio, a gente, claro, né, lembra daquele monstro, né, Hitler, que queria exterminar os judeus, mas
Isso não era novidade, né? Teve gente antes dele que já tinha isso em mente, né? Então, Esther é lembrada como uma heroína que usou sua posição de poder e influência para proteger seu povo, mostrando que a fé e a coragem podem superar até as maiores adversidades. A próxima, outra mulher que eu admiro muito, né, que tem uma história muito legal, é Ruth, né, conhecida por sua lealdade e redenção. A Ruth, ela não era judia, ela era uma mulher moabita, né, que era um outro povo que tinha por lá. É uma das figuras mais destacadas do Antigo Testamento, devido à sua lealdade e devoção. A história de Ruth é contada no livro que tem o nome dela, né? Então você imagina, a Bíblia é machista, a Bíblia não gosta de mulher. Tem um livro na Bíblia com o nome dela, Ruth, né? E começa com sua decisão de seguir sua sogra, Noemi, de volta a Belém, porque os maridos já morreram, ela era casada com judeus e tal. E a sogra dela falou, meu, segue teu caminho, não sei o quê. Ela falou, não, a senhora vai para onde? Eu vou voltar para Jerusalém. Pois eu vou voltar com a senhora, né? Então, apesar de ser uma estrangeira, Ruth escolheu abandonar sua terra natal e seus deuses para se juntar ao povo de Israel e ao Deus de Israel. E ela falou, né? Falou para a sogra, o teu povo será meu povo e o teu Deus será meu Deus. Isso está logo no capítulo 1, né, do livro de Ruth. E a devoção de Ruth foi recompensada quando ela conheceu um outro homem, um tal de Boaz, né, que era um parente rico de Noemi, né, e esse Boaz, então, a redimiu, né, casando-se com ela, e dessa união de Ruth e Boaz resultou no nascimento de um menino que chamava Obed. Né? Quem era Obed? Ele era o avô do rei Davi. Né? Então, o que coloca Ruth na linhagem direta de Jesus Cristo, e isso está relatado no livro de Mateus, logo no capítulo 1. A Ruth é um exemplo poderoso de lealdade, amor e fé, e a história dela destaca o tema da redenção e mostra como Deus pode usar as escolhas de uma pessoa para mudar o curso da história. Né? Uma outra mulher de destaque, que não é muito conhecida, não é muito falada, é Ana, que foi quem foi Ana? Foi a mãe de Samuel. Né? Ana é uma das figuras mais também muito reverenciadas no Antigo Testamento. É lembrada por sua profunda fé e perseverança na oração. A Ana era casada com um tal de Eucana, mas estéril. Porque tinha mulher estéril na Bíblia, brincadeira também, né? O que a levou a sofrer profundamente, porque olha só, na época esse negócio de ser estéril era um problema, né? Porque a descendência era muito importante. Então a mulher sofria muito, especialmente devido ela sofria também por causa das provocações de Penina, a outra esposa do marido dela, Eucana, porque ela tinha filhos e a Ana não. A Ana orou muito para Deus, né, prometendo que se tivesse um filho, ela o dedicaria ao serviço de Deus. E aí então conta, né, o relato bíblico, que Deus ouviu sua oração e Ana deu à luz a Samuel. Quem era Samuel? Samuel se tornaria depois um dos maiores profetas de Israel. Fiel à sua promessa, Ana entregou Samuel ao sacerdote Eli para que ele servisse ao Senhor no tabernáculo. A história de Ana é uma poderosa demonstração de fé também, devoção e sacrifício. E a Ana ela é lembrada como uma mulher de oração que, né, teve uma fé inabalável e resultou numa das figuras mais influentes na história de Israel. Falando de outra mulher, eu não poderia deixar de falar, evidentemente, de Maria, mãe de Jesus, chamada como a serva do Senhor. A Maria, mãe de Jesus, ocupa um lugar central no Novo Testamento, né? E, claro, na fé cristã. Ela é reverenciada como mãe de Deus, escolhida para trazer ao mundo o Salvador. E a história de Maria é introduzida no Evangelho de Lucas, quando o anjo Gabriel a visita e anuncia que ela conceberá e dará à luz a Jesus, o Filho de Deus. Né? E a resposta de Maria ao chamado de Deus
Em vez de ela falar, meu, como assim, cara? Eu vou casar agora com o José e tal. Eu não posso ter esse filho. O que ela falou? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa frase está no livro de Lucas, no capítulo 1. Isso é demonstrando, né, um exemplo de submissão e fé absoluta. A Maria aceitou o chamado de Deus com humildade, apesar das enormes implicações e desafios que isso traria para a sua vida. E eu diria também, não só Maria, mas José também, né? José também aceitou. Ele poderia ter armado um barraco. Como assim? Você ficou grávida e tal, de Deus, conversa é essa? Mas ele aceitou também, né? Maria esteve presente em muitos momentos cruciais na vida de Jesus, desde o seu nascimento, evidentemente, em Belém, até a sua crucificação em Jerusalém. Ela também esteve entre os discípulos após a ressurreição, aguardando a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. A vida de Maria é um testemunho de devoção, obediência e amor incondicional, e sua disposição de servir a Deus e a profunda fé fazem dela uma figura modelo para todos os cristãos. A próxima mulher que eu separei para falar aqui hoje, não poderia deixar passar também, é Maria Madalena, né? A chamada discípula fiel. Assim como Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena também merecia um vídeo aqui. Eu vou fazer um vídeo sobre Maria Madalena, porque é um personagem, já foi mais no passado, né? Um pouco controverso, mas enfim. O nome Maria Madalena tem origem da combinação do nome, tá, Maria, com a designação Madalena, que se refere à cidade de Magdala. A cidade de Magdala, ela era uma cidadezinha, né? Localizada na região da Galileia, perto do mar da Galileia, e também conhecida como Lago de Tiberíades, porque o mar da Galileia não é um mar, né? É um lago, só que é um lago grande, né? A designação Madalena indica que Maria, ela vinha, né, dessa localidade. Então, assim, Maria Madalena significa literalmente Maria de Magdala. A Maria Madalena é uma das seguidoras mais próximas de Jesus e desempenhou um papel importante no Novo Testamento. Ela é mencionada várias vezes no Evangelho, sendo uma das poucas pessoas presentes na crucificação e uma das primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus. Então, assim, quem foi a primeira pessoa que viu, né, que testemunhou a ressurreição de Jesus? Uma mulher, né, Maria Madalena. Dizem que ela estava sozinha, outros falam que não estava só ela, tinha outras mulheres também, mas foi uma mulher, né, e ela saiu correndo para contar para os apóstolos. Maria Madalena é frequentemente lembrada por sua lealdade a Jesus, que ela acompanhou Jesus no seu ministério e serviu, né, Jesus fielmente. De acordo com os evangelhos, ela foi libertada de 7 demônios por Jesus. Então a mulher era encapetada mesmo, e Jesus foi lá, intercedeu por ela e livrou-a de 7 demônios. E aí então ela se tornou uma das seguidoras mais devotas. Após a crucificação, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus e encontrou vazio. E como eu falei, ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. E primeiro ela encontrou, né, onde ele estava lá, o corpo de Jesus estava, não tinha mais nada. E ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. E ela foi encarregada de levar a notícia da ressurreição aos discípulos. E por isso ela ganhou o título de Apóstola dos Apóstolos. E a história de Maria Madalena também um exemplo poderoso de transformação, fé e serviço. Ela é lembrada como uma testemunha fiel da ressurreição e uma figura importante na primeira comunidade cristã. A outra mulher que eu vou comentar rapidamente é Priscila, que pouca gente conhece, não sei que você tenha lido os livros de Paulo, né, Paulo de Tarso. A Priscila, junto com seu marido Áquila, também foi uma figura importante no Novo Testamento. E ela ficou conhecida por seu papel na igreja primitiva e por seu trabalho ao lado do Paulo de Tarso, né, do apóstolo Paulo. Priscila e Áquila eram judeus que haviam sido expulsos de Roma e se estabeleceram em Corinto,
onde conheceram Paulo. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Assistam, se puderem. A cidade de Corinto era uma cidade complicadíssima, né? E Paulo foi para lá para pregar a palavra de Jesus. Então Priscila e Áquila são mencionados várias vezes no Novo Testamento como colaboradores próximos de Paulo. Eles abriram sua casa para que a igreja se reunisse, porque não tinha igreja, né? E desempenharam um papel importante no ensino e na formação de novos crentes. Um exemplo disso, um exemplo notável é que quando Priscila e Áquila instruíram Apolo, que era um pregador eloquente e conhecia apenas o batismo de João, ensinando mais precisamente sobre o caminho de Deus. Isso está no livro de Atos, no capítulo 18. Priscila, lembrada por sua liderança, hospitalidade e conhecimento das Escrituras. Ela, juntamente com Áquila, contribuiu significativamente para a expansão do cristianismo e para a formação das primeiras comunidades cristãs com as viagens de Paulo que estão relatadas no livro de Atos. A próxima mulher que eu vou falar é uma tal de Lídia. Pouca gente conhece, a não ser que tenha lido o livro de Atos. E a Lídia foi a primeira cristã na Europa, olha só. Então Lídia é mencionada no livro de Atos, porque ela foi uma das primeiras convertidas ao cristianismo na Europa, né, a primeira, na verdade, e desempenhou um papel crucial no estabelecimento da igreja em Filipos, que era outra cidade. Lídia era uma comerciante de púrpura, uma mercadoria cara e valorizada, o que sugere que ela era uma mulher rica, né? Por quê? A cor púrpura, aquele roxo, né, era uma cor muito difícil de se conseguir, porque antes da química, essa cor só era possível mediante a extração de moluscos marinhos. Era um perrengue, né? Imagina um molusco marinho, você tinha que pegar vários para poder tingir uma roupa. Então essa cor púrpura, conhecida como púrpura de Tiro ou púrpura real, era extraída desses moluscos, né, do mar, especificamente do gênero Murex, né? Esses moluscos eram encontrados principalmente na região do Mediterrâneo, incluindo a cidade fenícia de Tiro, de onde a cor púrpura, chamava Tiriana, ela recebeu esse nome por causa disso, dessa cidade. E eram necessários muitos desses animais para conseguir tingir uma roupa. Só para você ter uma ideia, sendo no Império Romano, só o imperador e sua família podiam usar roupas tingidas com a cor púrpura mais profunda, né? E essa cor, você vê hoje, até hoje, né? Os reis, até as roupas de bispos da igreja, os altos cargos são cor púrpura, né? Porque era uma cor muito cara. Só gente com muito poder tinha condições de usar uma cor com essa roupa. Uma roupa com esta cor. Quando Paulo e seus companheiros chegaram à cidade de Filipos, eles encontraram Lídia e outras mulheres reunidas à beira do rio para orar. Ao ouvir a pregação de Paulo, então Paulo começou a pregar, né? A Lídia abriu seu coração à mensagem e foi batizada juntamente com a sua casa. Isso está no livro de Atos, no capítulo 16. Ela então ofereceu sua casa para ser um local de reunião para os crentes, tornando-se base para a igreja em Filipos. Então a casa dela virou a primeira igreja, né? Lídia é lembrada como uma mulher de fé, generosidade e liderança. Sua disposição de abrir sua casa e sua vida para o evangelho teve um impacto duradouro na propagação do cristianismo na Europa. Então, as mulheres da Bíblia, e existem outras mais, né? Para não ficar muito grande, eu selecionei algumas. Essas mulheres na Bíblia desempenharam papéis essenciais na narrativa sagrada, né? Cada uma trazendo suas próprias contribuições únicas para a história da fé. De Sara e Rebeca a Maria e Priscila, essas mulheres exemplificam uma variedade de virtudes, incluindo fé, coragem, sabedoria, lealdade e devoção, né? Elas enfrentaram desafios, superaram obstáculos e, através de sua fé em Deus, deixaram um legado duradouro que continua
inspirando a gente até hoje, né? E por meio de suas histórias, nós somos lembrados de que, independentemente do contexto histórico ou cultural, as mulheres sempre desempenharam um papel vital no cumprimento dos propósitos divinos. Suas vidas nos ensinam sobre a importância da fé, da perseverança e da disposição para servir a Deus em qualquer circunstância. Essas mulheres não apenas ajudaram a moldar a história bíblica, mas também continuam a influenciar a fé e a espiritualidade de milhões de pessoas ao redor do mundo. Suas histórias são um testemunho poderoso do poder transformador de Deus na vida de todos os que confiam nele, independente do seu gênero, status ou circunstâncias. Muito obrigado e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.